Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada da Universidade Estadual de Londrina. A questão cita duas cargas elétricas pontiformes que se repelem com uma força de 0,030 newtons quando elas estão distantes uma da outra de 20 centímetros. A questão deseja da gente qual é o valor da distância entre elas para que a força passe para um valor duas vezes maior, 0,060 newtons. Vamos representar então a situação por meio de um desenho. A gente tem aqui as duas cargas, vou nomeá-las de Q1 e Q2, que tem que ter o mesmo sinal, porque elas estão se repelindo. A distância entre elas é uma distância conhecida D. Vamos representar aqui as forças. A força que a 1 faz na 2, uma força de repulsão, e a força que a 2 faz na 1, também uma força de repulsão. Essas forças constituem um par de ação-reação, elas têm o mesmo valor, e o valor a gente consegue calcular, vou chamar de F, pela lei de Coulomb. K, constante eletrostática, que multiplica o módulo das cargas, Q1, Q2, pela distância ao quadrado. A nova configuração, a nova distância entre elas para a força aumentar, faz com que a nova força, F', fique duas vezes maior que a força anterior. E aí o que a gente pode fazer? F' é K, Q1, Q2, não modificar os valores das cargas nem a constante do meio. A distância é uma nova distância, D' ao quadrado. Isso tem que ser igual a duas vezes a força anterior, K, Q1, Q2, distância ao quadrado. A gente simplifica aqui o K, as cargas, e a gente chega na relação entre D' e D. A nova distância, então a gente pode escrever aqui, ó, multiplicando aqui cruzado, a nova distância ao quadrado é igual, o D2 passa para o numerador, a distância anterior ao quadrado, dividido por 2, o 2 passa dividindo. Basta agora tirar a raiz, que a gente sabe o valor do D'. Raiz de D ao quadrado é D, e raiz de 2, raiz de 2. A gente racionaliza, multiplica o numerador e denominador por raiz de 2, e a gente conclui que a nova distância vai ser D raiz de 2 sobre 2, ou raiz de 2 sobre 2, a distância inicial. A gente tem o valor da distância inicial, que vale 20 centímetros. Então, é 20 raiz de 2 sobre 2, ou simplesmente 10 raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, 10 vezes 1,4, a gente tem que a nova distância é aproximadamente 14 centímetros. Alternativa correta, a da letra C. Bom, essa é uma maneira de você fazer. Outra maneira é a gente observar aqui as alternativas e eliminá-las. Como assim? Tá? Olha, a força vai aumentar. A gente sabe aqui que ela vai dobrar, vai ficar multiplicada por 2. Isso quer dizer que a distância entre as cargas tem que diminuir, porque a força depende da maneira inversa do quadrado da distância. Então, se eu quero aumentar a força, eu tenho que diminuir a distância. A gente elimina aqui a letra D e a letra E, que apresentam distâncias maiores do que 20. Se a gente observar a letra A, ela é 4 vezes menor que 20 centímetros, que é a distância inicial. Como a distância interfere de maneira inversa ao quadrado, eu dividir a distância por 4, eu aumentaria a força em 16 vezes. 4 ao quadrado, então aumenta 16 vezes, que não é o que a gente quer. Então, se elimina também a alternativa A. A letra B, a distância é metade do que era antes. Como a distância interfere na força com o inverso ao quadrado, dividir a distância por 2 aumentaria a força 4 vezes. Também a gente poderia eliminar a letra B e fica da letra C. É uma maneira de você fazer. Ainda existe uma outra maneira de resolver o problema, sabendo que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu quero que a força aumente duas vezes, então eu tenho que reduzir a distância, dividir a distância por um número ao quadrado de 2. Para compensar aqui, ó, a força aumentou duas vezes, então a distância tem que reduzir o número que é ao quadrado de 2.
O número que é ao quadrado vai dar 2, é raiz de 2. Por isso que aparece aqui na nossa dedução, ó, a distância dividido por raiz de 2. E aí, daqui para frente, é só fazer os cálculos. Ok, jovens? Está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.